Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E a semana como foi, gente? Muito trabalho, eu sei, mas o final de semana está chegando aí, promete, com muita coisa boa, descanso, relax, né? É isso aí, é a vida. E eu trago para você o caso de Carol Edward Cobb, um serial killer, gente. Ele nasceu em 1938 na cidade de Seul, no estado de Iowa, nos Estados Unidos da América. Ele teve uma vida assim de, não digo insanidade, mas de várias internações psiquiátricas em hospitais psiquiátricos, sabe, chegando ele mesmo a se internar. O Carroll, ele foi condenado à pena de morte e ele foi executado em 4 de dezembro de 1985 na prisão do estado de Nevada com injeção letal. Após a sua execução, horas após, o seu cérebro foi removido para estudos na Faculdade de Medicina da Universidade de Nevada. Carol Corr foi o segundo filho do casal Laverne e Veta Corr. Quando ele tinha 1 ano de idade, eles mudaram para Richmond, na Califórnia. E lá ele ficou e cresceu. O pai dele arrumou trabalho assim que eles chegaram. Mas logo após, não demorou muito, ele foi lutar na Segunda Guerra Mundial. A Vira, mãe do Coro, ela ia, teve outros affairs, outros namorados, enquanto o pai dele estava fora. E ela pegava o Cole, e o levava para as algazarras dela. E ela ameaçava ele de bater nele se ele contasse alguma coisa para o pai dele. E ela vestia ele de mulher quando ele ia para a escola. Então, os colegas dele de aula, de escola, zombavam dele por causa do nome feminino dele. Então, quando ele tinha 8 anos de idade, ele afogou um colega dele de escola chamado João. E as autoridades, na época, falaram que aquilo teria sido um acidente. Mas, quando ele escreveu a autobiografia dele na cadeia, ele confessou esse assassinato. Terminou o ensino médio dele, ele se formou, ele foi para o exército americano, mas ele foi dispensado. Carol Cole agrediu um casal que estava estacionado
no, num drive-in, que era um cinema aberto. Então, depois que ele atacou esse casal, ele pediu ajuda para um policial. Ele disse que estava tendo pensamentos violentos, assassinos, em que ele estrangulava mulheres. Então, ele foi para um hospital estadual, Stockton, em San Diego. E lá ele foi internado nesse hospital mental. Por 3 anos ele esteve nesse hospital. E o médico, os doutores, disseram que parecia que ele tinha medo da figura feminina e que ele não podia manter relacionamento sexual com elas. Então, ele matava elas antes que pudesse acontecer o relacionamento sexual. Então, apesar dessas conclusões que eles chegaram e de ter diagnósticos de ser antissocial, e entre outros, ele foi liberado no hospital pelos médicos. Então, em 1963, ele se mudou para Nevada para morar com o irmão dele, o Richard. E chegando em Nevada, ele conheceu e se casou com Billie Wisworth. Ela era uma stripper e alcoólatra. O casamento durou apenas 2 anos, quando Carol Cole ateou fogo na parte de baixo de um motel da cidade, porque ele mesmo havia se convencido de que a Billie estava tendo relação sexual com homens lá. Então ele foi preso. E depois que ele foi solto, ele tentou novamente estrangular uma garota, uma criança de 11 anos de idade. Aí ele foi pego novamente, ele foi preso, foi sentenciado a 5 anos de prisão. Então, depois que ele cumpriu essa pena de 5 anos, e ele tentou estrangular mais 2 mulheres, ele mesmo procurou o hospital mental. Ele já foi para o hospital pedir ajuda. Os doutores, os médicos, viram, sabe, as fantasias assassinas dele. Mas eles não detiveram ele lá no hospital. Ao invés disso, eles compraram uma passagem para ele de volta para San Diego. Em 1971, Ezzy Louise Bach foi a primeira vítima dele.
Ele a pegou num bar, numa taverna, em San Diego, a estrangulou, colocou o corpo dela dentro do porta-malas do carro e foi dar voltas na cidade. Depois de dar as voltas dele na cidade, ele levou o corpo dela para uma área de floresta, onde ele desfez. E aí ele estrangulou uma outra mulher que não conseguiu, não foi identificada e também desfez do corpo dela. Ele disse que que elas, sabem, eram infiéis com os maridos dela. E sendo assim, elas fizeram ele relembrar da mãe adúltera dele. Ele se casou novamente em 1973. Carol Core se casou com Diana Young Love. Ela era uma garçonete. Os dois discutiam muito, brigavam muito. E ele sempre ficava alguns dias sozinho. E durante esses períodos que ele ficava sozinho, ele cometia os seus assassinatos. A Diana foi encontrada morta depois de 8 dias pelo um vizinho suspeito. Ele a encontrou enrolada em um cobertor dentro do armário na casa deles. O Carol foi preso, mas a polícia liberou ele dizendo que a morte era devido ao alcoolismo. Então, ele foi liberado sem acusação nenhuma. Em 1979, ele então estava em Las Vegas. Ele conheceu Marie em um bar. Na mesma tarde que eles se conheceram, eles foram para um motel e eles mantiveram relação sexual. E ele a estrangulou. Após o assassinato, ele voltou para Dallas. Então, gente, ele ficava entre Dallas, Texas, Nevada e San Diego, Las Vegas. Ele assassinou em todas essas cidades. Em 1980, ele estrangulou mais 3 mulheres. Foi aí que ele se tornou suspeito do segundo homicídio e foi encontrado na cena do crime no terceiro homicídio. Carol, então, foi preso e mantido sob custódia. A conclusão da polícia para o homicídio era de que provavelmente a vítima tinha morrido de causas naturais. O Carol Cole estava prestes a ser absolvido. Foi aí então que ele, próprio Carol, confessou os assassinatos, confessou todos os outros assassinatos.
pelo menos 14 assassinatos. Ele disse que não poderia descrever nem lembrar de todos, porque na maioria desses assassinatos ele estava bêbado. Em 9 de abril de 1981, ele foi condenado por 3 crimes. Ele foi sentenciado à prisão perpétua. Foi aí, então, que em 1984, a mãe do Carol morreu. Então, ele mudou. Com a morte da mãe dele, ele resolveu assumir os crimes ocorridos em Nevada, mesmo sabendo que isso poderia acarretar, levá-lo à pena de morte. Carol foi extraditado para Nevada para responder o processo em Nevada. Ele foi a júri e foi condenado à pena de morte por estrangular 2 mulheres em 1977 e 1979. Em outubro de 1984, ele foi sentenciado à pena de morte. E quando a sentença dele passou em julgado, ele disse obrigada para o juiz. Carol se converteu no catolicismo. Carol disse que ele estava preparado e tinha assumido o compromisso de vingar da mãe dele. E que essas coisas foram acumulando, até se tornar uma obsessão. Ele foi condenado e acusado no total de 5 vítimas. Mary Kochman, Kathleen Bloom, Sally Thompson, Dot King e Wanda Roberts. Então, gente, esse foi o caso criminal de Carol Cole. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.